Dois exorcistas, praticamente com uma diferença bem curta entre um e outro. Fica por aí que eu vou lhe contar o que é essa história exatamente. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui novamente ao Direto do Bunker. Eu sou Juliano, seu anfitrião, e hoje eu trouxe uma história muito interessante sobre o clássico dos clássicos aí do horror, que é O Exorcista. Mais especificamente sobre sequências ou prequelas, que é a palavra essa é uma palavra bem interessante, prequel, eu prefiro ela em inglês. Prequela eu acho meio, mas tudo bem. A prequela seria um início de um personagem, contar a história do personagem pelo início dele ali, pelo início das vivências desse personagem, um passado do personagem, para que você tenha aí uma dimensão da trajetória do personagem depois que você já o conheceu. Então uma prequela, um prequel, é aí o início da carreira cinematográfica desse personagem. Então o que houve com essas prequelas, esse início, na verdade foram dois, o que aconteceu aqui exatamente. O estúdio, depois do Exorcista, dirigido pelo William Peter Blatty, o Exorcista 3, se não me engano, foi no meio dos anos 90. Eu vou falar do Exorcista aqui e de suas sequências eventualmente. Hoje eu estou falando especificamente desse caso. Passaram-se mais de 10 anos, os estúdios, né, o estúdio detentor dos direitos aí do Exorcista, Morgan Creek e Warner, resolveram contar essa história novamente. Perceberam ali que poderia, claro, o Exorcista sempre atraiu muito a curiosidade dos fãs, quem não assistiu, quem já ouviu falar, quem já havia assistido, falou, poxa, parou, quero ver mais coisas, que é um filme impactante, até hoje considerado o maior horror de todos os tempos. Para muitos não é nem um horror, é mais um estudo psicológico, né, da possessão demoníaca, se é que houve ou não houve, o que William Peter Blatty escreveu naquele livro. Então, os estúdios queriam retomar essa história e resolveram chamar um script doctor, que é o chamado roteirista, um roteirista famoso, que era o Paul Schrader, que também é diretor, um diretor até muito bom, por sinal. Mas antes de tudo começou sua carreira como roteirista. Ele escreveu os roteiros, trabalhou com Martin Scorsese, ele escreveu os roteiros nada mais, nada menos que Taxi Driver e Raging Bull, Touro Indomável. Então ele já tinha uma carreira aí curta na direção, já havia escrito vários roteiros e tal. Então resolveram chamá-lo para dirigir Exorcist Dominion, prequel to The Exorcist, uma prequela de O Exorcista. Então Paul Schrader assumiu aí a direção, a cadeira de diretor, e acabou entregando para o estúdio um filme muito mais pegado no psicológico, totalmente mais centrado ali nos diálogos, pegando o Padre Merrin, né? Mais uma vez nós estamos pegando aqui o início da carreira do Padre Merrin ali na Segunda Guerra Mundial, quando ele é confrontado com uma decisão terrível no início do filme. Então isso começa a abalar a fé dele, ele larga um pouco o sacerdócio e se junta a uma escavação aí, né, como na arqueologia no meio da África. Então o filme pega isso, essa quebra na fé do Padre Merrin, aqui vivido pelo excelente Stellan Skarsgård, também um ator da mesma nacionalidade de Max von Sydow, que interpretou o original Padre Merrin e o Exorcista. Então pega a juventude do Padre Merrin, quando ele está participando dessa escavação na África, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, uns 2, 3 anos depois, e ele encontra um caso de, aparentemente, uma possessão demoníaca ali no meio no sítio ali no sítio de escavação e tudo. E tendo a sua fé já abalada, Padre Merrin vai confrontar essa situação toda, e o que vai levar a vários questionamentos até da fé dele e tudo. Mas eu não vou falar muito do plot do filme, eu vou dizer o porquê dessa situação toda. Então o Dominion é um filme que ficou para os estúdios, quando apresentado para os executivos, né, do Warner, da Morgan Creek e tal, eles não gostaram. Eles não gostaram da versão que foi apresentada. Paul Schrader é um diretor mais intimista, é um diretor que pegou mais o lado do diálogo,
muito centrado, não tem jump scares gratuitos, não tem gore ou escatologia. Tem sim algumas cenas mais que pegam pro horror, é claro, é um filme que está dentro do universo, o Exorcista, aquela coisa, claro que existem cenas, mas não é isso. Esqueça do primeiro filme, esqueça até do terceiro, quem viu. O segundo não vale nem mencionar. Esqueça principalmente do primeiro e do terceiro, embora tenhamos aí o Padre Merrin novamente. No caso aqui, é um filme centrado, é mais intimista, é um filme centrado como eu já mencionei aqui várias vezes, na questão psicológica desse ato de sim ou não, houve ou não uma possessão demoníaca, está acontecendo, aconteceu, o que é que está se passando. Então o filme não vai ter jump scares gratuitos, não vão ter, como eu mencionei, escatologias, gore, vômitos, torção de cabeça, nada disso. É centrado ali no interior do padre, no interior das pessoas que estão ali. Tem sim um garoto, Chetty, que aparentemente está possuído, então existe um trabalho muito interessante desse ator. Então é um filme mais lento até. Como eu já havia mencionado, Paul Schrader começou sua carreira como roteirista, depois se tornou um diretor. Então nós tivemos essa versão que foi apresentada aos executivos e eles não gostaram. Engavetaram o filme, não lançaram em cinema, não lançaram de forma alguma. Contrataram um diretor aí aquela coisa, um diretor mais voltado para a linha da ação, um diretor voltado para a linha da correria, da coisa mais incisiva ali, né, mais afeito a efeitos especiais, explosões, ou o que quer que seja, não vai usar isso em Exorcista, mas afeito a grandes budgets, né? Contrataram o Renny Harlin, que havia dirigido Duro de Matar 2 e outros filmes de ação, até com a esposa dele até então, a Gina Davis, e chamaram o Renny Harlin para dirigir Harlan para dirigir uma segunda versão. Refizeram o roteiro, e interessante é que contrataram novamente o Stellan Skarsgård para interpretar novamente o jovem Padre Merrin, também nesse filme. Ele que já havia terminado o Dominion, agora ele recomeça novamente com outro diretor fazendo o mesmo personagem. Então ele participa novamente do mesmo filme, entre aspas, porém com outra pegada, outra direção. Novamente ele interpreta. Então o que acontece com Exorcist, The Beginning, o início? Esse já vai para o lado mais scare, jump scare gratuito, escatologia, tem o seu gore, tem a coisa, mas é um filme que sinceramente não faz jus de forma alguma ao universo. Bom, tem pessoas que até gostaram. Eu, particularmente, não detesto o filme, eu acho terrível, mas em comparação com o primeiro, é totalmente, assim, é até implausível fazer essa comparação. Está dentro do universo? Tá. Temos o Padre Merrin, é o Exorcista, no título e tudo? Sim. Porém, esqueça todo o impacto que o primeiro filme teve e se atenha mais a um filme de horror mediano, né, com seu embate final lá. Mais uma vez o Padre Merrin vai numa escavação ali nas mediações ali do deserto africano e tudo, encontra uma igreja enterrada ali e tal, e começa aquela coisa toda. Sabe-se, obviamente, que vão ocorrer aí casos de possessão. Nós temos a coisa toda do garoto que pode estar, dessa vez é uma mulher, não mais o garoto, não o Chetty, perdão. Então tem sim, tem a coisa da possessão, tem a coisa do gore, mas os efeitos especiais são risíveis. Então tem uma cena com umas hienas que é simplesmente patética. Eu gosto até do início, que tem um padre lá, um jesuíta, não sei, até na era medieval, caminhando no meio de vários e vários corpos. Eu gosto até dessa introdução. Mas o filme também peca, ele consegue ser até pior do que o filme do Schrader. Não que o filme seja terrível, também não o do Schrader é terrível, mas são filmes que você não pode ver esperando todo aquele impacto que você teve no primeiro, porque não vai acontecer. Eu gostaria de agradecer quem já está inscrito no canal, quem ainda não se inscreveu, peço que o faça aí agora, basta acessar aí, fazer a sua inscrição, deixar comentários, acionar o like e o sininho, para que sempre que eu poste alguma coisa, sempre que eu voltar, vocês serão notificados.
Então é um pouco isso. Mais uma vez, por intervenção de estúdios, fizeram duas versões, versões que não agradaram nem a público nem a crítica, engavetaram o filme do Schrader, resolveram lançar o do Harlan, teve até algum retorno de bilheteria, mas não foi grande, não foi um retorno satisfatório, não é isso? Talvez atrelado a esse nome, as pessoas tiveram curiosidade, não teve um retorno muito grande, foi massacrado pela crítica a versão do Harlan. Então, depois de um tempo de virem, né, quando puderam perceber esse retorno, relativo retorno que teve o filme do Harlan, resolveram lançar então o filme do Paul Schrader em um festival. E, acredite ou não, né, para surpresa geral, ele teve uma boa recepção da crítica. Então o que fizeram? Relançar, depois relançaram direto em DVD e tudo. Então hoje você pode comparar ambas as versões do Paul Schrader, que é Dominion, e o Beginning, que é o início do Honey Harlan. Aí faça a sua própria dedução, tire a sua conclusão, qual que é melhor, qual que é pior, quem dirigiu melhor, quem está atuando, embora o Stellan Skarsgård esteja muito bem como o jovem Padre Merry, não é isso? Ele está em ambos os filmes, ele faz uma bela participação, mas são filmes irregulares que não fazem jus ao trabalho excepcional que o William Friedkin entregou, baseado no livro do William Peter Blatty, com o primeiro e excepcional Exorcista. Corram atrás aí de onde é que vão achar essas cópias, assistam e façam tirem suas próprias conclusões. Bom, eu vou ficando por aqui, né, com mais esse vídeo, eu espero vê-los novamente, direto aqui do meu novo bunker, desse novo cenário aqui, que vai ser agora o meu cenário atual. Espero vê-los novamente. Quem não se inscreveu, inscreva-se no canal, deixe um comentário, se assistiram, se não assistiram, depois que assistirem, deixem um comentário aí, acionem o sininho, né, hit o like button, né, o botão de like, e eu os verei novamente aqui, desse novo bunker. Eu sou Giuliano, é isso aí, fico por aqui. Valeu, aquele abraço.